Salve progressistas, eu sou o Clayson. Eu quero avisar logo no início desse vídeo que ele pode causar gatilhos para as pessoas que têm uma reação ruim em relação a discursos de ódio. O que nós vamos ver aqui, os vídeos que a gente vai ver aqui, são vídeos repugnantes, de homofobia e de preconceito criminosos. Então é importante eu colocar esse aviso aqui por respeito a você, que sempre acompanha o nosso trabalho. E se você tem gatilhos em relação a isso, eu peço para que você não veja esse vídeo, pule para o próximo. Todos os dias a gente tem vídeo aqui informando você. Por outro lado, a gente se sente na obrigação de explicar um pouco sobre esse personagem de hoje, o André Valadão, porque ele é um personagem da extrema-direita. Ele é um extremista, ele mora em Orlando, nos Estados Unidos, né? É um mineiro, antes morava em Belo Horizonte, Minas Gerais, e assim que a igreja a qual ele faz parte, que na verdade era uma igreja do pai dele, né? Mas é uma igreja familiar, assim que essa igreja começou a fazer muito sucesso, ele se muda então para os Estados Unidos e muitas pessoas dizem que ele está lá porque ele gosta de ostentar marcas, né? Ele gosta muito de usar roupas de marca, produtos de marca. E, na verdade, houve uma situação que nós colocamos aqui no canal, uma reportagem que nós colocamos aqui, mostrando o que aconteceu, isso foi esse ano, quando o pai, que é o responsável pelas igrejas Lagoinha, a Igreja Batista da Lagoinha, a Lagoinha é um bairro de Belo Horizonte, foi lá que a igreja começou. E com o tempo, até pelo sucesso da Ana Paula Valadão, que é uma cantora gospel, irmã do André Valadão, o sucesso foi enorme, ela é uma das cantoras de maior sucesso no Brasil, na ala gospel, inclusive se expandiu para o mundo também. E em função desse sucesso, eles tiveram muitos fiéis na Lagoinha, a igreja ficou pequena, ela começou a se expandir, hoje são 700 igrejas. E naquele momento, que eu coloquei a reportagem aqui, o pai do André Valadão acabou transportando para ele, para o André Valadão, a direção da igreja. E aí houve um racha. Num primeiro momento foi anunciado que 70 igrejas dessas 700 iriam sair do guarda-chuva do André Valadão, mas pelo menos 12 fizeram isso na prática. Inclusive dessas 12, houve a criação de outras igrejas evangélicas, outras denominações, criada por pastores que estavam à frente dessas igrejas. Dentre elas, nós falamos aqui a Pampulha Church. E nós passamos essa informação há poucos dias atrás. E agora nós temos esse dia de hoje em que o André Valadão resolve fazer discursos homofóbicos. É importante você saber quem é o André Valadão, tá? É importantíssimo. Ele é um extremista da direita, bolsonarista, fanático. Inclusive nas eleições de 2022, ele teve os canais dele foram tirados do ar. Só que é aquela coisa extremista, né? Tiraram um canal, ele tinha um canal à parte com mais de 1 milhão de seguidores e seguiu numa boa, tranquilo, enquanto o canal dele era suspenso por falar uma série de mentiras. Ele atacava o Tribunal Superior Eleitoral, quando na verdade ele devia mais de 2 milhões de reais para a União. Então é aquela cara de pau clássica do extremista. Além de ser um extremista da direita, ele é também um fundamentalista religioso. Então ele utiliza a Bíblia, ele utiliza as palavras bíblicas evangélicas para destilar ódio contra minorias. É o caso de hoje. Eu vou trazer para você todos os detalhes de tudo o que aconteceu, sempre pedindo para você dar o like aqui no vídeo. Só tô lembrando, dê o like no vídeo, por favor, porque aí outras pessoas como você vão poder acompanhar o que a gente desenvolve aqui. E se você não é inscrito, não é inscrita, especialmente se é a primeira vez que você está aqui ou não, se inscreva no canal. Dê essa força aqui para o nosso trabalho. A gente está com a nossa meta de atingir os 470 mil. A gente chegou em 465. A meta maior é o 500 mil de inscritos. Mas a gente está indo por partes, né? A gente quer, nesse ano, atingir 500 mil de inscritos. Então se inscreva, ajude a gente na nossa meta aqui, tá bom? A primeira questão que eu quero mostrar para você é o banner desse evento do André Valadão, que é orgulho. Deus odeia o orgulho. E aí ele coloca a palavra orgulho com símbolos LGBT. Então Deus odeia os LGBTs, obviamente, né? Então é aí ele todo sorridente, todo alegre. E eu vou colocar agora para você um trecho do que ele falou nessa reunião. Preste atenção.
Eu preciso odiar a impureza sexual. Eu preciso ter ódio daquilo que Deus não criou de forma natural. Eu preciso ter nojo. Eu preciso romper na minha vida, não deixar que isso entre na minha casa, na mente dos meus filhos, das minhas crianças, no meu casamento. Eu não posso tratar com naturalidade aquilo que Deus repugna. Deus falou: não vai entrar no meu reino quem faz essa prática. É interessante porque é uma defesa onde gera-se, você não tem empatia, você não tem amor. Eu repito, nós amamos. Nós amamos. Nós amamos. Mas nós apontamos um caminho que é Jesus. Porque o nosso amor, por maior que seja, é nada diante do amor de Jesus. Deus fez as coisas de forma natural. Deus não criou Adão e outro Adão. Imagine Deus criar Adão e criou outro Adão e falar assim: multiplique-se. Agora multiplica. Não tem como. Deus não criou isso. Não faz parte do plano de Deus, que é natural. É natural. Bem, o amor é natural. E amar as pessoas não tem absolutamente nada contra a natureza humana. As pessoas amam outras pessoas. Mas ele diz que não é natural você ser homossexual porque você não se multiplicaria. Agora, nós temos inúmeros casais. Olha, eu vou dizer para você, talvez você mesma conheça, ou você mesmo conheça alguém assim. Nós temos inúmeros casais que optam em não se multiplicar. Tem muitos casais héteros, né, homem e mulher, como ele está dizendo aí, que não querem ter filhos, que não querem se multiplicar. E talvez para o André Valadão, mesmo sendo hétero, isso não seria natural, porque a obrigação dos casais é se multiplicar. Então, as pessoas que não querem ter filhos não poderiam nem se casar, mesmo sendo héteros. Então é claro, é óbvio que aí está uma enorme de uma mentira e de uma enganação que apenas deixa transparecer o preconceito. Mas a coisa é muito grave, a coisa é muito pior do que você imagina. Acompanhe esse vídeo até o final. Eu vou trazer para você mais um trecho em que ele diz claramente que é praticamente um crime você ser homossexual e que os homossexuais não vão estar no reino dos céus. Veja bem. Não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, e eu me incluo nisso. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Aqui nós temos um fator doentio. É doentio, porque eu vou colocar aqui alguns dos nomes da lista que ele colocou os homossexuais. Ele colocou os homossexuais iguais a pessoas perversas, com desvio de caráter. Ele falou sobre imorais, sobre idólatras, sobre adúlteros. Ele comparou homossexuais a ladrões. Pior, ele coloca aqui os dependentes químicos que têm um problema de saúde. Ele fala alcoólatras. Imagine você, uma pessoa que já tem um problema de dependência química, que é uma força maior do que a que ela pode exercer sobre si mesma, já é uma pessoa com uma doença, e aí, além de tudo tem que ouvir desse sujeito que elas são iguais os trapaceiros, os ladrões. Então, isso daqui é criminoso e nojento a tal ponto que não tem palavras para expressar. E agora vem a parte assim, pior de todas elas, que o André Valadão é um extremista, nós já sabíamos.
Tem um vídeo dele que ficou famoso, que ele sugere que no momento em que ele iria batizar o Lula, que ele mataria o Lula afogado. Veja esse vídeo. Se eu batizaria o Lula, batizaria, mal deixava uns 30 segundos ali debaixo da água para dar uma limpada de com força, né? Para dar uma limpada de com força. Veja bem, o pastor Caio Fábio, ele diz claramente, um grande conhecedor da Bíblia, ele diz claramente que Jesus não diz absolutamente nada sobre homossexualidade. Ele apenas atendia as pessoas que precisavam de algo. Você precisa de alguma coisa? Estou aqui para te atender. Esse é o pensamento cristão, deveria ser o pensamento cristão, porque é o pensamento de Jesus Cristo. Não tem nada desse negócio de ódio contra dependentes químicos, contra homossexuais e mesmo contra ladrões, porque ainda lá na cruz nós temos aquela situação clássica do perdão a um ladrão. Agora, veja bem, aonde que se encontra o maior problema de todos? Inclusive fizeram até uma postagem respondendo a esse discurso aí do Valadão, né? Deus odeia o ódio. E não é só isso, tá? Nós temos uma situação em que é muito comum no meio gospel as pessoas colocarem o André Valadão, o André Valadão, como um homossexual. Inclusive há uma declaração da própria esposa dele que o casamento deles foi arranjado. Quando ele me viu assim numa foto, ele já pensou no Dedé, achou que eu combinava com o Dedé, e ele me mandou um livro. Na época sobre namoro, sobre coach, e ele encheu o livro de fotos do André, desde o André pequenininho, assim, cada capítulo ele colocou um monte de foto do André, o André com a Ana, o André com a Mari, e mandou pra mim lá pra Londrina. E eu não entendi nada, né, um livro sobre namoro, o André nos Estados Unidos, eu nunca tinha visto o André, então é um homem de fé, ele já viu lá na frente. E aí depois de muitos anos, o André voltou, enfim, não tinha dado nada, e ele insistiu. Não tinha dado nada, e ele insistiu. Ele marcou um dia, um almoço, quando era impossível eu encontrar com o André no final de um congresso, que tinham, sei lá, 7, 8 mil pessoas. E ele tirou o André de lá de dentro e falou comigo pra almoçar com ele, armou tudo. E eu e minha mãe almoçávamos juntos, que a gente logo ia embora. E quando eu cheguei, todo mundo, saiu. E aí ele levou o André. Então ali que o André já me pediu de ficar em namoro, em casamento. Mas foi hiper arranjado. Então eu falo que o meu casamento foi arranjado e pelo pastor Márcio. Mas foi hiper arranjado. Hoje nós tivemos uma postagem ainda mais grave. Essa postagem é de uma pessoa que coloca rosto, nome, que fala a respeito de tudo e afirma claramente que teve um caso com o André Valadão. Eu preciso ter ódio daquilo que Deus não criou de forma natural. Eu preciso ter nojo. Para de se fazer de doido. Você pode fingir que é mentira, você pode fazer que não aconteceu, pode fingir que não lembra de mim. Mas eu não tenho orgulho disso, a gente já ficou um dia. Se tem um arrependimento que eu tenho na minha vida é disso, mas para de se fazer de doido. É assustador. É assustador. Porque quando a gente percebe, a própria psicologia fala isso, quando você tem discursos de ódio muito acentuados, é porque a pessoa precisa se resolver de alguma forma. E veja bem, muitas vezes essa situação de discurso de ódio é a pior forma de se resolver isso. Porque pode ser que a pessoa não consiga lidar com a sua própria homossexualidade e, em função disso, acaba tentando eliminar do mundo a existência de pessoas que são iguais a ela. E esse é o grande problema. O resultado final disso, a gente não sabe se esse sujeito está falando a verdade, a gente não sabe se o André Valadão é gay ou não, isso não é o problema. Agora, se realmente se constituir numa verdade, isso é de uma cara de pau que é típica dos extremistas. Típica. Eles são assim. Eles simplesmente escondem aquilo que eles acham que é repugnante para os olhos dos seus pares. E acentuam esse discurso. Isso é criminoso. Tão criminoso que a excelente e competente deputada Érica Hilton, ela então coloca uma denúncia de prática homofóbica, homotransfóbica, por parte do pastor André Machado Valadão, por meio desse culto intitulado Deus Odeia o Orgulho.
E ela então faz essa representação, né, a Coordenadoria de Combate ao Racismo e todas as outras formas de discriminação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, e com isso ela pode inclusive ensejar numa punição ao André. Eu torço para que, de certa forma, isso possa tocar o coração dos juristas e que isso possa ser combatido. Mas a gente não pode mais conviver com preconceito, com racismo, com homofobia no país que nós estamos vivendo. Especialmente porque muitas pessoas têm um sujeito como esse como referência. E às vezes essa referência ela pode estar completamente distorcida. Pode ser, não estou dizendo que é, tá? Mas pode ser que nós temos aqui um homossexual que não sabe lidar com a sua homossexualidade e por conta disso ele tenta vitimar todos os homossexuais do mundo. O que você pensa a respeito disso? Coloque seu comentário aqui. Eu queria saber o que você pensa a respeito. Muito importante que você coloque o seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo. Seu like é muito importante. A sua inscrição a gente sempre pede porque a gente precisa. Sua inscrição é importante. Para as pessoas que chegam no final dos vídeos, a gente pede para que nos ajude. Nós temos pessoas que financiam o nosso trabalho. A gente não ganha dinheiro de governo, de político, de ninguém. A gente é financiado pelas pessoas que acompanham, como você, que acompanham todos os dias o nosso trabalho. E você pode nos ajudar por intermédio do Pix, ser um membro aqui do canal e ser um membro do nosso Apoia-se. Tem várias formas aí. É qualquer valor, tá? Se você optar em nos ajudar pelo Pix, é o valor que você puder. E, claro, se você quiser, qualquer valor ajuda muito o nosso trabalho. Quero mais uma vez agradecer. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Espero seus comentários.